Olá, turminhas do quinto ano. Vamos iniciar mais uma aula de matemática, abrindo os nossos conteúdos do mês de outubro. Vamos lá? Então, crianças, vamos começar a falar sobre o metro, que é a unidade padrão das medidas de comprimento. Utilizamos para representá-lo o símbolo M, a letra M. Essa palavra metro, ela tem origem grega, tá? Metron, que significa que mede. Então, aqui nós temos alguns instrumentos utilizados para medir comprimentos. É o caso da régua, que vocês conhecem bastante. A trena e o método de carpinteiro é usado pelos carpinteiros, né, na construção. A fita métrica é utilizada bastante por costureiras. Temos aqui o paquímetro, que possibilita fazer leituras com medidas de décimo do milímetro de comprimento, né? Então, medidas muito pequenas. Ele é utilizado para medir com precisão pequenas peças. E nós temos o micrômetro, que ele também mede pequenas medidas de comprimento, né? As menores possíveis. Ela faz medições com milésimos do milímetro. Tá? E ela é utilizada principalmente na indústria mecânica para medir espessuras em pequenas dimensões, certo? Vamos relembrar os múltiplos e submúltiplos do metro. Então, para medir grandes distâncias, nós utilizamos os múltiplos do metro, que são medidas maiores que 1 metro. E para medir pequenas distâncias, utilizamos os seus submúltiplos, que são medidas menores que o metro, tá? Então, aqui está o quadro de unidades, certo? A unidade padrão é o metro, representado pela letra M, certo? À esquerda, nós temos os múltiplos do metro, medidas maiores que 1 metro. Temos, primeiramente, à esquerda, o decâmetro, representado pelas letras DAM, o hectômetro, HM, o quilômetro, KM. À direita, nós temos o decímetro, DM, centímetro, CM e milímetro, MM. É muito importante que você aprenda, conheça e saiba representar essa tabela em qualquer lugar que você esteja, tá? Você tenha ela memorizada mesmo, porque isso vai facilitar muito sua aprendizagem, certo? Então, quanto vale cada uma dessas medidas? Vamos falar logo dos múltiplos? Veja, crianças, um decâmetro corresponde a 10 metros, tá? Um hectômetro corresponde a 100 metros. E um quilômetro corresponde a 1000 metros, certo? Entre esses múltiplos do metro, o mais utilizado é o quilômetro, tá? Você ouve bastante, tem muita atividade falando do quilômetro. Aqui os submúltiplos, vamos lá. O decímetro, ele representa 1/10 do metro, ou seja, o metro dividido em 10 partes, 1 decímetro é uma parte dessas 10, tá? Ou seja, 1 decímetro é 1/10 do metro. 1 centímetro é como se o metro estivesse dividido em 100 partes, tá? O metro, ele corresponde a 100 partes. Então, uma só parte é 1 centésimo do metro, ou 1 centímetro do metro, tá? O milésimo corresponde à milésima, o milímetro, aliás, ele corresponde à milésima parte do metro, tá? Se o metro for dividido em 1000 partes, 1 milímetro corresponde a uma parte dessas 1000, tá? Ou seja, é 1 milésimo do metro. Certo, crianças? Agora nós vamos ver como fazer leitura dessas medidas de comprimento. Vamos analisar aqui o comprimento desse caminhão, dessa carreta, né? Então, ele mede 19,258 metros, tá? Então, vamos ver como fazer a leitura completa desse número, tá? Crianças, observe aqui a nossa tabela de unidades.
de medidas de comprimento, tá? Veja que esse 19 aqui, quem está com a vírgula é o número 9. Isso significa que o 9 está nessa unidade chamada metro, tá? Então, o número que está com a vírgula, ele está nessa unidade indicada aqui, tá? Então, se nós colocamos o 9 no metro, porque ele é metro, então o 1 fica lá no decâmetro, o 2 no decímetro, o 5 no centímetro e o 8 no milímetro. Então, cada número ocupa uma posição, a sua posição, tá? Então, veja, como nós lemos esse número? Vamos falar 19 metros e 258 milímetros, que é onde o número termina, tá? Onde está a vírgula representa a primeira parte que você vai falar. Então, é 19 metros e 258 milímetros, certo? Então, na hora de fazer a leitura, é assim que você vai falar, tá? Veja aqui. 19 metros é essa parte inteira. E 258 milímetros é a parte decimal, certo? Vamos tirar as dúvidas agora, crianças. Aqui nós temos 3,04 quilômetros, certo? Então, qual é o número que vai estar nessa unidade aqui, quilômetro? Aquele que está com a vírgula, certo? Então, vamos colocar aqui o 3 no quilômetro, tá? 3 é quilômetro. Então, coloca o 0 lá no hectômetro e o 4 no decâmetro, certo? Então, coloca lá a vírgula do quilômetro. E como vamos ler, crianças? Vamos falando. 3 quilômetros e 4 decâmetros, certo? Vamos ver aqui o outro, 0,08 metros. Quem é metros? Aquele que está com a vírgula. Então, coloca o 0, lá no metro, certo? O 0 vai ser decímetro e o 8 vai ser centímetro. Então, como lemos? Veja que nós não temos a parte inteira, certo? À esquerda da vírgula. Então, nós vamos falar somente a parte decimal. Então, nós vamos falar 8 centímetros, tá? No plural, porque 8 representa plural. Vamos ver aqui o outro. 20,008 hectômetro, tá? Então, veja. Quem vai ficar no hectômetro, que é a primeira medida? Quem? O 0 aqui, tá? Então, vamos ver aqui. 2, o 0 no hectômetro, vírgula, 0, 0, 8. Então, veja como lemos. Vamos falar aí. 20 hectômetros e... Essa parte do 0 não precisa falar, tá? E 8 decímetros, que é onde o número termina. Certo? Deu para entender? Crianças, vamos aprender agora a fazer transformação de unidades de medidas de comprimento, tá? Aqui nós temos a nossa tabela com as unidades de medidas, aqui nós temos o metro, certo? Então, observe, quando você quiser transformar uma medida que está em metro, por exemplo, e você quer transformar ela em uma medida maior, por exemplo, você quer deixar de estar em metro para estar em decâmetro, então a medida está aumentando, certo? Então, você vai indo para a esquerda, se você vai deslocar uma só posição, você divide por 10, tá? Se você quer tirar do decâmetro e transformar em hectômetro, então é uma só posição, divide por 10. Se a medida está em hectômetro e você quer transformar em quilômetro, veja que está indo para a esquerda,
tá? Você aprendeu que dividir um número por 10, 100 ou 1000 é levar a vírgula para a esquerda, certo? Deslocar a vírgula para a esquerda. É a mesma coisa que funciona aqui na mudança de unidade, certo? Resumindo, se você quer tirar um número que está numa medida menor e levar para uma medida maior, tá? Se você for direcionar este número para as medidas que estão à esquerda, você vai dividindo, tá? Se é uma só posição, é divisão por 10. Se, por exemplo, você quer tirar do milímetro e transformar em decímetro, então você vai deslocar quantas posições? Vamos contar. 1, 2. Então você vai dividir por 100. Se você quer tirar do milímetro e você quer transformar em metro, veja quantas posições você vai deslocar. 1, 2, 3. Então você vai dividir esse número por 1000, certo? Então, se você está tirando uma unidade da direita para a esquerda, você vai dividindo. Se é uma só casa, é por 10. Se é 2, é por 100. Se é 3, é por 1000, certo? Agora, se você quer tirar um número de uma medida maior, que está à esquerda, e levar para uma medida menor, qualquer que seja, em direção à direita, você vai multiplicar, tá? Se é uma só posição que você vai deslocar, você vai multiplicar por 10. Se você vai deslocar duas posições, você vai multiplicar por 100. Por exemplo, você quer transformar um número que está em quilômetro em decâmetro. Veja quantas posições. 1, 2. Então, multiplica esse número diretamente logo por 100. É a mesma coisa que multiplicar por 10 e depois por 10. Porque você sabe que 10 vezes 10 é 100, certo? Se você quer transformar um número que está em quilômetro e transformar para metro, olha quantas posições ele vai deslocar. 1, 2, 3. Então, multiplica esse número logo por 1000. Certo, crianças? Então, veja. Você vai deslocar um número da esquerda para a direita, você vai multiplicar esse número, tá? Então, você acrescenta 0 se for preciso. Se tiver vírgula, você faz deslocamento de vírgula e assim por diante. Vamos ver aqui rapidamente um exemplo. Veja, que nós temos 25,236 hectômetro, tá? Então, o 25, vou colocar aqui em cima. Hectômetro é essa casa aqui, não é verdade? Hectômetro, certo? Então, ele está com a vírgula, o 5 é hectômetro, tá? O 2 é decâmetro, o 3 é metro e o 6 é decímetro, ok? Tá, nós queremos tirar este número, esta medida do hectômetro e queremos transformá-la em metro. Quantas posições nós vamos deslocar? Veja, hectômetro. Veja só. Nós vamos deslocar, está em hectômetro. 1, 2. Nós estamos indo para a direita, então é multiplicação. Então, nós vamos multiplicar este número por 100, tá? Multiplicar um número por 100 é simplesmente fazer deslocamento de vírgula. Então, você vai tirar esta vírgula que está aqui no hectômetro e vai colocá-la onde, crianças? No metro, porque agora eu quero metro, certo? E agora você vai apagar essa vírgula aqui do hectômetro e aí nós temos a nossa resposta. Deu para entender?